Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte do All Sport com PVC, trazendo algumas informações dessa preparação do Palmeiras para o clássico neste final de semana contra o São Paulo, válido pelo Brasileirão. Palmeiras que vai tentar manter a liderança do campeonato. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos aí para o vídeo. Agora, pensando pela escalação do Palmeiras, a gente já tem visto o Abel Ferreira usar um pouco mais o elenco, rodar um pouco mais o elenco, inclusive nessa vitória diante do Cerro agora no meio da semana, ele fez isso. Ele colocou o Vanderlan, ele colocou o Lucas Evangelista, né? PVC, ele colocou o Alan também, ele já fez algumas modificações. Como que o Palmeiras enxerga esta partida, esse clássico importante? Palmeiras que é líder do Campeonato Brasileiro e líder também geral na Libertadores, ou seja, está muito bem nas duas equipes, ele tem uma tranquilidade maior para planejar. Só uma última coisa sobre essa história. É engraçado, né? O Santos não quis jogar a partida das quartas de final do Campeonato Paulista no Allianz Parque porque era sintético e tinha o Neymar. Aí jogou em Itaquera semifinal no gramado natural, o Neymar não jogou. Agora que o Neymar não joga, o Santos vai jogar no sintético. Sim. O Roleiser pode jogar, o Barreal pode jogar, o Gil pode jogar, o Zé Ivaldo pode jogar, todo mundo pode se machucar. Porque o Neymar não pode jogar, então todo mundo pode jogar no sintético. Segunda-feira, Santos e Ceará no Allianz Parque. Cara, essa guerra tem que acabar. Sim. Ou seja, ou você tem que definir o padrão do gramado brasileiro e a qualidade que precisa ter no gramado brasileiro para não jogar nem no esburacado, nem no sintético, e vai ser tudo Itaquera, ou a gente vai tudo bem, cada um vai ter uma opção. E vai ficar cada um dizendo assim, ó, o meu craque não vai jogar no Castelão porque pode ter buraco. E o meu craque não vai jogar no Allianz Parque porque ele pode se machucar no sintético. E virou um debate polarizado, né? Clubístico. Hernan, pensando nesse Palmeiras, o que o Palmeiras deve mandar a campo e pensando nesse planejamento mesmo do Abel Ferreira, porque tem as duas competições e o time vai muito bem nas duas competições. Será que ele vai com o que ele tem de melhor ou ele pode usar algumas dessas opções também de um elenco hoje que é muito mais vasto no Palmeiras para tentar vencer o São Paulo, jogando em casa mesmo que seja na Arena Barueri? O Palmeiras tem ainda a possibilidade de voltar a ter o Veiga, né? Começando o jogo, ele tem ficado no banco de reservas, é um jogador que está já se recuperando e falta a ele atingir aquela questão do ritmo de jogo. É uma grande opção, é uma preciosa opção aí do Abel Ferreira nos últimos jogos, mas é aquela coisa que o Abel vinha falando, e no Campeonato Paulista o Palmeiras sofreu muitas críticas. Esse time bateu no teto. Esse time já não dá mais em nada. E hoje o Abel Ferreira pode se vangloriar, vamos dizer assim, de um elenco que está encaixado e de um elenco que as peças que entram estão dando conta. A gente vê nas competições onde o Palmeiras lidera, Brasileirão, também na Libertadores. Então, é um Abel que está mais tranquilo e muito mais satisfeito do trabalho dele, da comissão técnica no dia a dia, porque a coisa aconteceu como ele esperava. Não aconteceu no começo do ano no Campeonato Paulista, mas agora a coisa está acontecendo. Então isso dá muita confiança e o Palmeiras está muito confiante no dia a dia, na academia de futebol. Então, assim, para domingo, vai com o que tem de melhor. E o que tem de melhor, às vezes tem 14, 15 jogadores. Então o Abel está muito tranquilo em relação ao time que vai colocar e vai para vencer o São Paulo. A obrigação do Palmeiras é vencer o São Paulo pela campanha que vem fazendo e por jogar em casa e vai estar lotado de palmeirense. É até difícil falar o que o Palmeiras tem de melhor. Não. Oi? Não é em casa? Casa não. É mais ou menos em casa. É na casa da Leila. Aliás, tem a parcial aqui dos ingressos. 26.900 ingressos vendidos até as 26.900. Pô, vendeu bem. Vendeu bem, sim. E essa parcial até às 11h30 da manhã. Então pode ter aumentado ainda o recorde mais. de público vai dar 30 mil pessoas. O recorde de público em Barueri é 29.600, contra o Corinthians, naquele 2-2 do ano passado, do Garro. É o Palmeiras e Corinthians. Não tenho certeza que é o jogo do Garro. O jogo do Garro deu 29 mil pessoas. É o Palmeiras e Corinthians que deu o maior público lá. O Palmeiras levou muita gente para Barueri nesses jogos que eu citei. Palmeiras e Curitiba, final da Copa do Brasil de 2012. Palmeiras e Grêmio, jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil de 12, quando era preciso jogar em outro estádio, porque o Allianz Parque estava em construção. E Palmeiras e Corinthians, recentemente, com 29 mil pessoas. Foi do gol do Garro essa gol partida. Pode
Dá 29.900, pode dar 30 mil pessoas. Tem chance de bater o recorde de público contra o São Paulo. O Palmeiras é líder e o ingresso é mais barato. Ô, Hernan, falando dessas opções do Abel, agora ele tem o Veiga, que se recuperou dessa luxação no ombro. Ele já entrou na partida contra o Cerro ali no lugar do Estevão, já nos minutos finais. Então, um Veiga que vai ganhando uma minutagem, né? E claro, mesmo que ele não estivesse vivendo o melhor momento de sua carreira, ele é um jogador muito importante nessa era do Palmeiras. E um Paulinho também, que vem chegando e aos poucos, né, vem tentando galgar seu espaço aí no time. Já são 6 partidas, ele ainda não fez gols. Há algum planejamento para a titularidade do Paulinho? Ou a ideia é que nesse momento ele vá ganhando alguns minutos mesmo? Paciência, vamos com calma, que aos poucos o Paulinho vai chegar lá. O Paulinho está com muita vontade de ser titular, né? É um jogador que fica inquieto ali no banco, no aquecimento, quer entrar, quer ajudar, porque sabe que ele chegou no Palmeiras para ser protagonista, né? Ele sabe que ele chegou para ser titular. Mas na cabeça do Abel, e principalmente, não é uma decisão do Abel, é o Abel quando o Abel quiser. É um conjunto, né, de profissionais ali, desde a fisiologia, desde a preparação física, a fisioterapia, Daniel Gonçalves, que é o coordenador científico, com a comissão técnica. Então é um planejamento, é um trabalho. E o jogador também tem essa consciência, e o jogador também participa dessas decisões. Então, aos poucos, a gente vai ver um Paulinho titular no time do Palmeiras. Ele já entra, já é importante, e ele fica naquela ansiedade, naquela vontade de jogar e de ter mais minutagens, mas é todo um processo que vem sendo trabalhado, planejado, dentro da estrutura do Palmeiras, né? Então, não adianta achar que tem que atropelar o tempo, porque o Palmeiras não vai fazer isso em relação ao Paulinho. Já que estamos falando sobre planejamentos e planos, PVC, vamos ver quais são as estratégias dos treinadores para este jogo na prancheta? Então, vamos ver com o Oscar, que é só um exemplo, porque o Oscar não vai começar jogando. O Oscar pode entrar no decorrer do jogo. Só que esse jogo passado, eu queria estar no anterior, se a gente puder fazer primeiro a Horda, que é a primeira, que é o campinho 1. Isso. O que foi que aconteceu no começo do jogo da semifinal do Paulista? O Zubeldia escalou 3 zagueiros. Eu estou colocando o Hunter Soldi porque o Arboleda vinha de lesão, mas assim, Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Ferrarese, Hunter Soldi e Alan Franco, e o Alisson e o Oscar como volantes. Só que o Oscar é um armador na posição de segundo homem de meio campo num 3-4-2-1. O que aconteceu no início do jogo passado? O Oscar sai para construir o jogo e ninguém encosta nele. Na formação que o Palmeiras tem jogado, com o Felipe Anderson à direita e o Estevão por dentro, não é o Estevão que vai encostar no Oscar. Mas não é o Oscar que vai jogar. Mas o Marcos Antônio pode fazer a mesma função. E o Marcos Antônio não tem a mesma história do Oscar, pode não ter o mesmo talento do Oscar, mas ele tem uma característica parecida, ou seja, ele pode sair como segundo homem para construir o jogo. Neste caso, que o São Paulo conseguiu muito sucesso para incomodar o Palmeiras no primeiro tempo do jogo do Allianz Parque, o jogo do 1-0, o gol do Rafael Veiga de pênalti, o pênalti da polêmica do Vitor Roque, inverte agora o segundo campinho. O que o Abel fez naquele jogo? Ele disse, Veiga, eu preciso de você. Defensivamente. Preciso que você faça o serviço sujo. Então, é uma possibilidade que eu não acho que vai ser no começo da partida. O Abel não vai escolher o Veiga pelo receio de ter um volante de São Paulo que construa o jogo como aconteceu naquela partida. Mas ele pode precisar de alguém que faça o que o Veiga fez naquele jogo. O Veiga tem sido criticado nesse ano, mas às vezes ele faz um serviço secreto. Veiga, vem cá, trabalha aqui. E ele tirou o Veiga do jogo para marcar o Oscar. E foi quando o Palmeiras equilibrou a partida de novo. Então, isso aqui vai estar muito na cabeça do Abel e na cabeça do Zubeldia antes do início do jogo de Barueri. Vamos falar sobre os personagens desse jogo também? Quem é que pode brilhar, quem é que pode aparecer, fazer a diferença? Isso sempre chama muita atenção, né? Vamos falar do Estevão, então, porque é o último clássico dele pelo Palmeiras, até, né, ele se despedir durante o Super Mundial. A gente tem aí a lista dos jogos que o Estevão ainda vai fazer
pelo Palmeiras até a despedida. E contra o São Paulo, ele já tem 4 jogos, tá aí, ó, toda a lista, os jogos restantes para o Estevão. São mais 10 partidas, considerando a primeira fase do Super Mundial, tá? Então é claro que se o Palmeiras for avançando na competição, o Estevão terá mais partidas, porque ele só se apresenta ao Chelsea depois desta competição. E o Estevão contra o São Paulo. 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 assistência. Eu já vejo alguns torcedores, né? Sempre tem os torcedores meio cornetas, e eu fico de olho em vocês, que o Estevão não faz gol em clássicos, que o Estevão não faz gol em jogo grande. PVC tá dando risada aqui, eu não sei por que você tá entre esses cornetas. Então, é informação. O PVC tá rindo e o André também. E eu tenho certeza que vocês estão discordando neste momento. Mas tem uma informação. A informação é, o Estevão ainda não fez gol em clássico. Tudo bem, mas aí é motivo para ser questionado? Esse é o ponto. Eu vou levar aqui para o Hernan, porque ele também já deu uma risadinha e eu estou curiosíssima para ver o que ele vai falar. Não, é que assim, eu sempre rebato esse argumento, e eu coloco o Vitor Roque também junto, né? O Vitor Roque perdendo gol inacreditável, o Vitor Roque só marcou agora, ou o Estevão não tá fazendo gols em clássicos. Mas o Palmeiras é líder do Brasileiro, o Palmeiras é líder da Libertadores, vem ganhando os títulos que vem ganhando. Então, assim, se isso for um problema, meu Deus, não temos um problema. A questão é que o Estevão é extremamente importante para o time, é o motorzinho do time, oscila como todo jovem oscila, né? E tem oscilado o próprio Vitor Roque nessa chegada dele até se encaixar fazendo gols. Então, assim, é algo absolutamente normal. Se a gente estivesse falando de um Palmeiras na zona de rebaixamento, de um Palmeiras que não tá para se classificar na Libertadores, pode cair na fase de grupos, aí a gente começa a tentar detectar problemas. Porque o Estevão não é um jogador decisivo? Por quê? Por que será que ele nunca fez gols em clássicos? Acho que agora é uma discussão completamente vazia. E eu não estou falando da gente aqui, eu estou falando que isso muitas vezes vem à tona de torcedores nas redes sociais, aquela coisa toda. Então, acho que está tudo bem. Acho que eu prefiro ter o Estevão sem fazer gols em clássicos, mas o Estevão decidindo o jogo, dando assistência e sendo líder do Brasileiro, sendo o melhor time com campanha na Libertadores. Eu vejo desse lado. Não, tudo e bem. olha o golaço que ele fez contra o Cerro Porteño na Libertadores, né? Foi o gol que abriu ali a vitória, um golaço. E o menino tem 18 anos também, né, PVC? Bom, vamos por partes. Vamos por partes. Qual foi o adversário que o Pelé mais gol fez na vida? Foi o Corinthians. Sim. Corinthians. Não tem importância nenhuma. O Estevão tá na história... Vamos falar aqui que você está comparando o Estevão com o Pelé, tá? Já te aviso. Não foi isso que eu falei, não foi isso que eu fiz. Eu só estou falando que tem parâmetros de carreiras de jogadores. Qual é o maior goleador da história de Real Madrid e Barcelona? É o Messi. Qual é o maior goleador da história do Real Madrid contra o Barcelona? É o Cristiano Ronaldo. Em segundo lugar é o Di Stéfano. Tem parâmetros que ficam na história de um jogador, e é claro que não tem que ficar na história de um jogador de 18 anos. O jogador de 18 anos tem um processo de amadurecimento. Ele pode ser o maior goleador da história de Chelsea versus Manchester United. Mas na história do Palmeiras, ele não fez gol em clássico. Ele fez gol em jogo importante. O Cerro Porteño foi um jogo importante. O Sporting Cristal foi um jogo importante. Ele não fez gol em clássico. A comparação que vai se dar entre Estevão e Endrick, que infelizmente tem trajetórias muito curtas no Palmeiras, essa pergunta vai existir sempre. Se você quer... Você não me perguntou isso, mas eu vou responder, perdão. Como diria Salvador Hugo Palaia, a auto-entrevista lá de 2006. Sim. Vocês vão me perguntar quem é melhor, Endrick ou Estevão. Eu vou dizer, o Estevão é mais habilidoso. O Endrick é mais decisivo. O Endrick foi muito mais... O Endrick jogou 2 campeonatos. O Palmeiras foi campeão brasileiro dos 2 e o gol do título dos 2 foi do Endrick. E além disso, aquele jogo contra o Botafogo também, que representa a virada e ele chama a responsabilidade. Ele foi um protagonista de um título brasileiro, sem dúvida. E o Estevão não fez gol em clássico. O Estevão é um jogador extraordinário, brilhante. Ele tem 12 clássicos pelo Palmeiras, ganhou 6, empatou 4, só perdeu 2. Então o desempenho dele em clássicos é muito bom, porque o Palmeiras tem tido desempenhos em clássicos muito bons e o Estevão tem ajudado muito nesse desempenho. Ele não fez gol em clássico. Isso não é uma crítica, isso é uma informação.
A informação, sabe qual que é, PVC? Em uma frase, você comparou o Estevão com Pelé, Cristiano Ronaldo e Messi. Não, eu não comparei. Eu falei que Tô grandes brincando. jogadores da história que se confirmam aos 25, aos 26, Eu aos tô 30. brincando, PVC, eu entendi, ficou O Estevão claro. tem 18, mas neste momento da carreira dele, ele não conseguiu ainda uma coisa que faz diferença em jogador grande, que é fazer gol no jogo clássico. Deixa eu ver as perguntas. O Oleve. Hernan, o Palmeiras desistiu do Juninho Capixaba? Quando o Piquerez sair, a lateral esquerda tá osso. Não, o Juninho Capixaba é assim. O Juninho Capixaba é um jogador que o Red Bull Bragantino não quer se desfazer, isso é um ponto, que é um jogador importante. Segundo, ele recebeu algumas sondagens de clubes do Brasil, e na questão do Palmeiras, me garantem que nunca abriram conversas para contratar o Juninho Capixaba. A análise que o Palmeiras faz do Juninho Capixaba é muito boa. A análise de scout, a análise da direção sobre o Juninho Capixaba é de que ele é um muito bom lateral. Mas aí até abrir conversas e contratar é outra história. Então, esse é o status de Juninho Capixaba no Palmeiras. Outra coisa, Juninho Capixaba não tem nada a ver com o Piquerez. Nada a ver. O Juninho Capixaba é um lateral armador. O Piquerez é um lateral que é ponta. O Abel usa o Piquerez como largura para o campo. O Juninho Capixaba no Bragantino é o lateral que entra em diagonal. É completamente diferente a característica. O que não significa que você não possa ter um jogador como o Juninho Capixaba no seu elenco. Mas você perdeu o Piquerez no segundo semestre porque foi para a Europa. Veio o Juninho Capixaba. Mudou tudo. E vamos trazer aqui agora mais algumas informações do São Paulo, que no Campeonato Brasileiro está na 11ª colocação, com 9 pontos. 1 vitória e 6 empates. Já ao contrário do que acontece na Libertadores, onde a equipe tem 3 vitórias e 1 empate na competição, e está ali com 10 pontos, próximo do Palmeiras, brigando pela liderança geral da competição. Estou trazendo aqui um recorte das últimas 5 partidas do São Paulo. Tanto Brasileiro, Copa do Brasil e inclusive Libertadores. A equipe tem 3 vitórias e 2 empates, ou seja, vem numa sequência até interessante, principalmente em relação à Copa Libertadores. Já no Brasileiro, esses empates deixam a equipe lá atrás. Estou trazendo um recorte das últimas 5 partidas entre Palmeiras e São Paulo. Foram 3 pelo Campeonato Paulista, tanto dessa temporada como da temporada anterior, como também do Campeonato Brasileiro passado. O Palmeiras venceu 2 partidas e 3 empates. A última vitória já do São Paulo em cima do Palmeiras foi pela Copa do Brasil de 2023, onde o Palmeiras acabou sendo eliminado. Há alguma possibilidade que o São Paulo jogue esse jogo na Arena Barueri com alguns desfalques em relação a os principais jogadores, como Oscar e Lucas. Ou seja, o Palmeiras acaba se tornando ainda muito mais forte. Vai jogar dentro da Arena Barueri lotada, todos os ingressos vendidos. Parabéns à diretoria que baixou o preço e aí conseguiu ter um acesso àquelas pessoas que não têm às vezes uma condição financeira de conseguir assistir um jogo do Palmeiras, vai conseguir ir nessa partida. Então, ingressos esgotados, casa cheia, o Verdão tem totais possibilidades de vencer e se manter na liderança do campeonato. Essas são as informações aí do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!